Vamos então agora receber mais uma vez a fonoaudióloga Daniela Borges, especialista em fonoaudiologia educacional, linguagem e transtornos da aprendizagem, para conversar sobre dislexia. Dani, bem-vinda de volta. Muito obrigada. Muito bom continuar esse tema aqui sobre aprendizagem. Dani, falei com o pessoal sobre dislexia, mas eu queria o seu olhar de especialista para dizer para nós quais são as principais características da dislexia e como que ela afeta no desempenho escolar. Bom, uma das características principais é a dificuldade de aprendizagem. Porém, a dificuldade de aprendizagem pode acontecer com qualquer criança. Tá? A dislexia é um transtorno que vai impactar, sendo inclusive um dos critérios aí para o diagnóstico desse transtorno, a fluência de leitura. Então, é uma criança que muitas vezes começa ali a ler um texto, ela até começa a fazer uma leitura adequada, mas ela vai perdendo qualidade, perdendo velocidade, porque é como se o cérebro dela não desse conta desse processamento de informação. Não é como, realmente ele não dá conta desse processamento. E aí, por conta dessa alteração, desse processamento, dessas regiões de processamento cerebral, ela também vai apresentar impactos na ortografia, então tem maior dificuldade para dominar as questões ortográficas e automaticamente, como ela tem uma dificuldade na decodificação, na fluência de leitura, ela vai ter também impacto na compreensão do que ela lê. Então a gente vai ver esses três impactos bem grandes, a fluência de leitura, a questão ortográfica e a dificuldade com a compreensão e interpretação do texto como manifestação, como resultado dessa dificuldade de decodificar a letra. De fluência, porque é tão difícil ali para ela processar na hora que está lendo, que o cérebro se divide entre prestar atenção no conteúdo, me corrija se eu estiver falando errado, prestar atenção nesse conteúdo para interpretar o que está sendo lido e decodificar ali a sequência das letras dentro das palavras, é isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, nós, que somos leitores fluentes, a gente bate os olhos numa palavra, mesmo que ela esteja errada, a gente sabe o que está escrito. Então, a gente não está ali indo letrinha por letrinha, som por som, a gente já vai automaticamente fazendo essa leitura, então nosso cérebro só se preocupa com a interpretação. Já no caso do disléxico, ele vai ter dificuldade de acessar essa informação, como você muito bem exemplificou, porque ele vai ter dificuldade nessa decodificação. Isso não é fluente, é automático para quem tem dislexia. Entendi. E quais são os sinais mais comuns que os pais e professores podem observar? Além desses que você trouxe como característica, o que fica mais evidente, principalmente para um leigo, né? Às vezes o professor não é leigo, mas os pais em casa, o que pode observar que seja um sinal de alerta, que essa criança precisa de uma investigação da aprendizagem? É uma criança que vai se desenvolver muito bem, e que provavelmente vai dar problemas maiores aí, vai trazer questões na aprendizagem. Pode haver a troca na fala, como você citou no começo, então crianças com dificuldades fonológicas podem ter uma alteração de fala, então é sempre a fono acaba orientando a família, olha, dando a alta, né? Quando for para o processo de alfabetização, volta para a gente dar uma avaliada para ver se está tudo bem, porque existe esse risco, mas é uma criança que a professora sempre vai perceber que tem uma lentidão maior para memorizar letras, números, cores, formas, sequencializar, né? Dificuldade em segmentar a sílaba, dificuldade em consciência fonológica é bem marcante. Então não consegue aprender a rimar adequadamente, a separar as sílabas, a manipular esses sons. É uma criança que pode ter alguns sinais de processamento visual. Então, por exemplo, aquelas brincadeiras, atividades onde você tem um objeto e a sombra, tem que achar a sombra do objeto. Sei. E tem sombras que são muito parecidas. Se a criança tiver componentes visuais alterados na decodificação, ela vai ter dificuldade para fazer atividades do processamento visual também. Com letras parecidas. Era isso que eu ia falar, porque tem letras que são muito parecidas, né? São por iguais exemplo, se você mudar a posição, na verdade. O D, por exemplo, ele tem o tracinho para cima, mas se você colocar o tracinho para baixo, ele vira um Q. Exatamente. Então, se você inverter, ele vira um P. Então, e se você colocar para cima invertido, vira um B. Exatamente. É o mesmo desenho, só que em posicionamentos diferentes tem uma decodificação diferente. Se a criança tiver uma dislexia do subtipo visual, por exemplo, ou misto, ela vai ter dificuldade com esse tipo de troca, de reversões e inversões de letras. Então, em casa, às vezes, até aquelas revistinhas de atividades trazem muitas como essas, né? De você ligar o desenho na sombra correta, se a criança tem... E a partir de que idade a gente espera, assim, que a criança consiga fazer bem esse processamento visual? No sentido dessa brincadeira das sombras, que você citou aqui. Ela consegue reconhecer que aquela sombra é daquela figura.
Que faixa etária mais ou menos? Na educação infantil, nessa fase de 4 a 5 anos, as crianças já conseguem perceber bem, né, identificar bem esses detalhes. Então é muito legal, às vezes compra uma revistinha ali de... Sim, que essa fase de pré-alfabetização é muito legal trabalhar com essas revistinhas que a gente um tempo andou ignorando e que agora elas estão voltando aí para os trabalhos escolares, é muito legal. Muito 10. Isso. E qual é o papel do fonoaudiólogo no diagnóstico e tratamento da dislexia? Eu já vou até puxar uma questão nessa pergunta que vem muito para mim, que é o seguinte: mas o fonoaudiólogo trabalha com alfabetização, com dislexia. Qual é o papel do fonoaudiólogo nesse contexto? E por que o ideal é que tenha uma equipe multidisciplinar, né, envolvendo também psicopedagogos e um neurologista nesse caso? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta muito recorrente. Porque quando a gente chega para trabalhar, né, uma fono educacional, como que você vai trabalhar com alfabetização? Fono não é só fala? Exatamente, né? Não é só fala. Por quê? Na verdade, a dislexia é um diagnóstico de alteração com base em linguagem, né? Porque a criança tem, por exemplo, uma alteração de consciência fonológica, tem a ver com o universo da fonologia, que é uma das habilidades da linguagem. Então, quem, na verdade, deve fazer o fechamento diagnóstico da dislexia é a fonoaudiologia. Mas esse diagnóstico ele é feito de forma multidisciplinar. Então, o papel da fonoaudiologia ele é o de mais importante por conta desse tipo de diagnóstico, se é dislexia. É o fonoaudiólogo que vai dizer se é dislexia... Que vai bater o martelo. Vai bater o martelo e qual o subtipo. E abrir também um espaço aí para que a gente veja se existe uma concorrência, por exemplo, que você tem criança com dislexia e TDAH, por exemplo. Com outros e às vezes, diagnósticos associados. Né? E às vezes você tem uma criança que tem o diagnóstico de TDAH feito, mas ninguém olhou para a dislexia e ela continua sofrendo, né, apesar de estar medicada. Então, quem faz o diagnóstico é o fonoaudiólogo, mas a equipe multidisciplinar ela é muito importante, por quê? Eu vou precisar do neurologista para fazer todo esse mapeamento cerebral, né? E de repente, se tiver que tomar um medicamento, no caso de um TDAH em conjunto, ele que vai, vai trazer prescrever. A neuropsicologia para fazer também esse mapeamento através dos testes das outras questões cognitivas que esse cérebro traz. E o psicopedagogo vem com as tarefas mais voltadas para a parte pedagógica, de como essa criança está, né? Então vem o fonoaudiólogo através das habilidades e a psicopedagogia dentro das competências para ajudar essa criança. Então o trabalho em conjunto é perfeito. Muito legal. Porque funciona e a criança evolui, né, sem grandes impactos aí na vida. Muito legal. E eu quis reforçar mesmo essa pergunta, porque ela é realmente recorrente e as pessoas que não fazem parte do nosso universo, às vezes têm a percepção de que a fono vai trabalhar só com fala. Sim. E é muito além disso, e leitura, escrita, aprendizagem também é comunicação, né, que envolve todo esse nosso universo. Tá dentro. E quais as estratégias práticas que os professores podem usar em sala de aula para ajudar essas crianças com dislexia? Fechou o diagnóstico, como ele vai conduzir ali no dia a dia na sala de aula para auxiliar essa criança? Olha, é muito importante que o professor tenha um conhecimento sobre o impacto desse diagnóstico no que a criança vai trazer em sala de aula, né? Então, e a gente tem que lembrar sempre que os diagnósticos, eles têm um conjunto de habilidades que estão alteradas, mas em cada criança vai se apresentar única, de uma maneira diferente, né? Como é no autismo, como é no TDAH. Então, você tem uma criança com a dislexia, mas cada uma vai ter um subtipo diferente, acometimentos diferentes, mais em algumas habilidades do que outras. Então, a gente precisa conhecer esse professor, precisa conversar com esse terapeuta, e esse terapeuta precisa compartilhar com esse professor a melhor maneira de ajudar aquele aluno individualmente. Mas aí a gente vai olhar para que tipo de aspectos, né? A gente precisa, muitas vezes, auxiliar quando os textos são muito grandes, ter alguém para ler para essa criança. Não é justo que essa criança faça a prova como uma outra criança. Se ela vai ter dificuldade com essa fluência de leitura, de compreender o que ela está lendo e acessar essa interpretação para responder uma pergunta de interpretação. Às vezes a gente precisa lidar de forma diferente com os erros ortográficos, não contabilizar da mesma maneira, né, porque ela não tem a mesma facilidade para memorizar. O posicionamento da criança em sala de aula pode ser diferente. Então, se é uma criança que tem uma questão mais fonológica, ela não pode, por exemplo, ficar no lado, já que sala de aula tudo tem barulho, né? Mas eu falo assim, mais próximo do professor para conseguir auxiliar as habilidades do processamento auditivo. Já uma criança que tem aspectos visuais, você precisa posicioná-la na sala de um jeito que ela não veja a lousa, por exemplo, com brilho, porque ela não vai conseguir copiar da lousa com tanta facilidade, porque ela tem alteração de processamento visual. Também preciso
facilitar para a minha criança, de repente oferecendo um dicionário ou montando mapas mentais. Então tem vários caminhos que o ideal, sempre eu falo, é conversar com o terapeuta da tua criança, a fono, a psicopedagoga, para em conjuntos listar o que vai ajudar essa criança num tempo maior para a prova, por exemplo, o que ela precisa enquanto, né, indivíduo com dislexia, com aquelas características para ter um bom desempenho. Para desenvolver. E achei muito legal isso que você pontuou, de cada criança e cada pessoa ser única. Porque eu recebo no meu Instagram direto o pessoal falando assim, me passa um exercício para eu trabalhar com autista? Me passa um exercício para dislexia, para trocas na fala? Como se o diagnóstico limitasse essa criança ou essa pessoa dentro de uma caixa e elas fossem todas iguais. Então, se eu recebo uma criança com dislexia, eu vou trabalhar com ela igual a todas as outras com dislexia? Não. Eu preciso, mesmo que aquela pessoa tenha um diagnóstico, eu preciso conhecer aquele ser humano, cada um é único, e ver o que de fato influencia no desenvolvimento dele. E a dica na escola, para os professores, realmente tem que envolver a participação da família, dos terapeutas e do professor. Não tem saída. Esse o caminho, né? Trabalhar sozinho não dá. Né? Você tem ali uma limitação até onde você chegar como terapeuta, uma limitação até onde você ir como pai, uma limitação até onde você ir sendo educador. Mas quando você junta, não tem como não ter sucesso. Não tem. Com profissionais ali qualificados e empenhados, né? O resultado é certeiro. E para finalizar, com os pais, como eles podem apoiar os filhos em casa de forma eficiente? Bom, primeiro aceitando, né, como essa criança o que ela vai trazer, que ela tem essas dificuldades, que fazem parte de um diagnóstico, como isso impacta. Então, acho que conhecer e aceitar esse diagnóstico é o primeiro passo. Não é fácil como pai e mãe, né? A gente ter um filho com uma diferença, com uma condição diferente, mas é possível a gente passar por isso, né, e auxiliar o nosso filho, porque eu acho que por mais que o professor ajude, que o terapeuta ajude, a criança se sentir acolhida dentro de casa também do jeito que ela é, né? Uma outra coisa importante também é valorizar não só o que ela tem de ganho, mas os esforços que ela faz para isso. Sim. E não só valorizar ganhos e esforços referentes ao mundo acadêmico, mas essa criança tem outros talentos. Sim, né? Nós não somos só a escola. A gente precisa, inclusive, quebrar essa ideia de que a única coisa importante é a aprendizagem acadêmica, porque nós estamos chegando já no nível de cobrar das nossas crianças coisas que elas ainda não estão prontas para nos oferecer. Então, crianças extremamente cansadas, sobrecarregadas, porque elas precisam atingir objetivos que nós estamos colocando para elas. A expectativa irreal, né? Exatamente. Então, acho que ter esse cuidado de olhar para esses outros talentos. Eu até brinco, eu falo assim, gente, eu falo para os pais, né, ou para os professores nos cursos, eu falo, olha, vocês não têm aquele amigo de escola que você não dava nada para ele, que ele tirava só nota vermelha e ficava de recuperação, e que é um sucesso, hoje está melhor que a gente. E o oposto, é verdade também. Às vezes aquele que era o CDF da sala, que tirava notas altíssimas, você vê, não prosperou profissionalmente. Então, nem sempre o aprendizado, assim, a inteligência para as questões acadêmicas é o que vai tornar aquela pessoa bem ou mal sucedida. Realmente, achei muito bonito isso que você trouxe. E sabe que isso me lembrou até de uma entrevista, uma anamnese que eu estava fazendo com a mãe de um paciente. No caso, era um paciente de gagueira. E todas as vezes que eu vou conversar com um pai ou uma mãe de um paciente, eu pergunto assim, no que o seu filho tem muita facilidade? No que ele é bom, realmente bom? Por quê? Porque mesmo num processo terapêutico é importante a gente incluir coisas que aquela criança faz com facilidade, para ter esse momento dela se sentir vitoriosa também. Se a gente senta ali para trabalhar com ela, a gente apresenta só o que ela não consegue, só o que é difícil, só o que é um desafio, isso desmotiva. Então eu sempre faço essa pergunta, assim, no que ele é bom? Porque eu sempre gostei de levar algo que a criança fosse muito boa para intercalar. E aquela mãe pensou, e me respondeu assim, eu não sei, eu acho que ele é mediano em tudo. Aquilo me doeu tanto, até me arrepio de falar, porque não, todas as pessoas têm, em algum nível, alguma habilidade, algo em que elas sejam realmente boas e que não esteja necessariamente relacionado ao aprendizado escolar, né? Exatamente. Então é importante realmente a gente ter esse olhar para as nossas crianças. Com certeza. E ainda nesse gancho, a gente precisa deixar bem claro para essas crianças, né, filhos, alunos,
que a dislexia não vai impedi-los. Então, uma vez um paciente virou para mim e falou assim, a gente estava conversando sobre o que ele tinha, porque meus pacientes, né, ele tem que saber o que ele tem, sim, né? Sim. E explicando, ó, então por isso você não consegue isso, mas você consegue assim, vamos melhorar, tal. E ele falou assim para mim que ele estava triste só por uma coisa, porque ele não ia ser veterinário. Aí eu falei assim, como assim? Quem falou isso pra você? Tá maluco? Vamos conversar, escreve aí agora nesse papel, eu vou ser veterinário. Por quê? Porque tendo o diagnóstico, olha a importância também do diagnóstico, né? O indivíduo tem direitos, inclusive, no processo do vestibular, de ter mais tempo, de ter um ledor para ajudar. Então, eu falei para ele, não, você vai ser veterinário, eu espero um dia ainda vê-lo, porque ele ainda não está na idade, né, da faculdade, mas eu espero um dia ainda ver ele realizar esse sonho, porque ele pode, ele consegue. Sim. A dislexia não vai impedi-lo, porque não é esse tipo de impacto que o transtorno causa, ele recebendo todo o apoio, né, todo o trabalho. Então, lembrar essa criança, esse indivíduo com dislexia, que é só uma condição, não é um destino. E ela é capaz. Ela é capaz, isso mesmo. Dani, muito obrigada mais uma vez. Vamos colocar o Instagram da Dani aqui de novo. Fala o seu Instagram. @fonoeducacional Dani Borges. Vou pedir para colocar aqui na tela. Já acompanhem, que a Dani fala bastante lá sobre toda essa questão de desenvolvimento, de desempenho escolar, de transtornos da aprendizagem. Como trabalhar, como estimular. Dicas de como você pode ajudar a criança em casa. Vocês vão gostar bastante. Obrigada, viu, Dani? Obrigada a você.